Namastê, meu nome é Cris Pitanga, eu sou professora de yoga para criança e pedagoga. Há muitos anos que eu ministro cursos para professores de diversas instituições de ensino e também atualmente eu estou trabalhando com a formação Como Ensinar Yoga para Criança. E essa formação eu venho viajando para diversos estados também e participa dessa formação professores de yoga, professores de diferentes escolas, psicólogos, pedagogos e também até pais e avós que estão interessados em ensinar yoga para as crianças em suas casas. Eu também sou autora do livro Yoga com Música e do e-book que fala sobre os benefícios da yoga para crianças. Hoje eu quero te convidar para conhecer esta formação, Como Ensinar Yoga para Criança. Tanto a metodologia que foi criada por mim mesmo, como os conteúdos que tem dentro desse trabalho. Todos os conteúdos, eles são baseados nos conceitos e na filosofia da yoga. Assim, o professor aprende como ensinar yoga para criança através de vivências na natureza, de yoga com música, yoga com histórias, de atividades artísticas e outras experiências para que ele possa ensinar o yoga sem perder a essência. Esse é o principal objetivo dessa metodologia. Agora eu vou apresentar para vocês todos os conteúdos separadamente. O principal conteúdo dessa formação é o professor ensinar de uma forma lúdica, através de experiências, desde o que é yoga, para o que serve yoga, quem criou yoga e os 8 passos de Patanjali. Então a criança ela vai ter acesso a essa filosofia de uma forma muito vivencial, né? É onde ela vai conhecer profundamente essa essência do yoga. O outro conteúdo seria as vivências da natureza, jogos e brincadeiras. Então o professor aprende como utilizar essas ferramentas em seu trabalho. Um outro conteúdo ainda é a contação de história. Mas o interessante na metodologia é que o professor aprende a utilizar a história de diversas maneiras. Então ele sai da formação aprendendo a utilizar histórias em suas aulas, no início, no meio, no final, por que utilizar histórias, como utilizar histórias, quais as histórias que ele deve utilizar que estejam de acordo com a essência do yoga. Um outro recurso é yoga com música. O professor ajuda a criança, através das músicas que ele aprende no curso, a entrar na quietude da yoga. Ele aprende também a utilizar o livro Yoga com Música. E todas essas músicas que existem no livro ajudam muito as crianças a transmutar sentimentos e emoções. O professor estuda e vivencia os passos de uma aula de yoga para criança, como também ele aprende a montar a aula e recebe orientações e sugestões de detalhes importantíssimos que devem existir no momento em que ele está dando uma aula de yoga para criança. Um outro aspecto muito relevante também no curso é que o professor ele é orientado a aprimorar tanto o como ensinar, né, como ensinar esses recursos todos que foram falados, como também ele recebe feedback da sua própria atuação como professor, já que ele tem alguns trabalhos que ele vai ter que realizar, tanto dentro da formação como fora da formação. Durante a formação, existem textos interessantes em que o professor vai aprender como lidar com as reações das crianças, como lidar com os comportamentos das crianças, como que estratégias que ele pode utilizar para que ele possa trazer a criança para a prática, ajudar a criança a se sentir motivada em praticar a yoga e realizar todas as atividades que são oferecidas durante a aula dele. Um outro aspecto bem relevante no curso é mais a parte assim, do comportamento humano, como que o professor pode dar limite para as crianças. E neste momento nós estudamos um texto chamado Espiritualidade, Afetividade e Limite, onde nós estudamos
como dar esse limite, de que maneira que você pode ajudar a criança a lidar com os sentimentos dela, com as emoções dela, de como o professor, através dos próprios recursos da yoga, pode trazer a criança para essa prática e trazer também a criança para realizar todas as atividades que são propostas numa determinada aula. E nesse aspecto também, ele estuda todas as fases do desenvolvimento, tanto da criança como do adolescente. E nós também apresentamos atividades específicas para adolescentes. Então, o professor pratica séries específicas para adolescente e também estuda como que ele pode lidar com o adolescente, o que ele deve levar para uma aula que os alunos são adolescentes. Enfim, então essa formação ela é bem abrangente, você sai com bastante material que você pode utilizar imediatamente. Eu, na verdade, estou muito feliz porque meus alunos estão sempre me dando assim, feedback de como que essas atividades que eles aprendem, de como esses recursos que são utilizados, o conteúdo que é apresentado está sendo super útil para a vida profissional deles. É até interessante, porque eu tenho determinadas alunas que elas já tinham feito até outras formações, mas elas ainda não tinham sentido muita coragem, segurança e confiança de seguir à frente, de realmente convidar as crianças, de terem as crianças para fazer aula com elas. E depois que elas conhecem, né, a formação como ensinar yoga para criança, elas sentem assim uma segurança tão grande, uma vontade tão grande de já iniciar o trabalho. E é tão interessante que às vezes assim, a gente tem um primeiro encontro, né? E já no segundo encontro, elas me contam uma série de coisas que elas vivenciaram, que de repente as crianças aparecem e elas vão lá e já praticam a metodologia. Então, assim, eu gostaria de convidar você, se você quiser conhecer esse trabalho, quiser fazer essa formação, para você sentir o quanto que todos esses recursos, todos esses conteúdos que são apresentados podem ser extremamente úteis, tanto para os seus filhos, como para crianças em escolas, como também em estúdios de yoga, para os seus alunos, mesmo que você já seja um professor de yoga, que você já esteja dando aula de yoga, você também vai poder agregar muitos valores, muitos recursos para continuar a realizar o seu trabalho. E eu vou ficar muito feliz em te conhecer. Então, caso você queira, acesse o meu site www.crispitanga.com.br. Você pode se cadastrar e receber a minha agenda, como também todas as informações sobre o curso. E uma outra forma também, você pode passar um e-mail para mim, que é contato@crispitanga.com.br e fazer alguma pergunta, eu também posso passar outras informações que você queira. Então, sinta-se muito à vontade em fazer parte dessa vivência, dessa experiência, que é a formação como ensinar yoga para criança. Mesmo que você não seja professor de yoga, você também pode participar. Sejam todos muito bem-vindos. Namastê.